ensinando isso, ele está tratando da natureza pecaminosa, ele está dizendo que nós não devemos nada mais da nossa natureza pecaminosa, apesar dessa natureza pecaminosa estar presente em nós, mas nós não devemos mais nada a ela, certo? Porque agora nós somos devedores ao princípio espiritual, porque até no versículo de número 11, aqui no contexto imediato, ele está dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo. Ele está dizendo que o Espírito Santo habita em nós. E se o Espírito Santo habita em nós, nós somos devedores ao princípio espiritual. Aí nós temos que viver uma vida agora, né, com essa consciência. E como é que nós vamos pagar essa nossa dívida? Não é a dívida de salvação, é mortificando a nossa carne. O versículo 13 diz isso, né? E nós temos que mortificar a nossa carne cotidianamente para que nós possamos estar fazendo a vontade de Deus. Então, aqui eu já levantei a interpretação disso. E aí a gente pode trabalhar com pensamento, a gente pode trabalhar com a ilustração, a gente pode colocar isso dentro do texto, certo? E a gente levanta a questão da ilustração agora, né? E depois dessa ilustração a gente faz a aplicação. A gente vai aplicar para a vida dos irmãos. Dizer, olha, todos nós somos devedores ao princípio espiritual. Todos nós que somos filhos de Deus, né? Nós somos devedores. E nós temos que pagar essa dívida. É uma dívida que tem que ser paga. É uma dívida que tem que ser paga cotidianamente. Como a gente vai pagar? Com dinheiro. Deus não quer o nosso dinheiro. Deus não necessita necessariamente do nosso dinheiro. Deus quer que nós mortifiquemos a nossa carne a cada dia. Dessa forma, nós estamos nos colocando diante do Senhor para fazer a sua vontade. Uma segunda verdade que a gente pode explorar aqui, a gente volta para o tema novamente. As características de um filho de Deus. Quais são as características de um filho de Deus? A segunda característica é que ele é guiado pelo Espírito de Deus. Ele não é apenas devedor do princípio espiritual. Ele é guiado pelo Espírito Santo. Então, a segunda coisa, certo? Que a gente coloca aqui como resposta para o nosso tema. No versículo de número 14, eu tirei isso do versículo número 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então a gente vai trabalhar em cima disso, que o texto está dizendo que todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Então aqueles que não são guiados não são filhos. Então significa dizer que o texto está deixando claro para nós que nem todas as pessoas, nem todos os habitantes do mundo, da terra, são filhos de Deus, porque nem todos são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então a gente trabalha em cima da interpretação. A interpretação é essa. Então somente os filhos de Deus, somente aqueles que foram receptáculos da graça de Deus, da misericórdia de Deus, aqueles que foram justificados, estes sim são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós podemos tirar aqui já um pensamento ou ir para a aplicação da seguinte forma. A gente trabalha na questão prática agora. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós, na condição de filhos de Deus, queremos guiar os nossos próprios passos? Quantas vezes, meus amados, nós sabemos que nós temos um guia que conhece o caminho, que conhece a trajetória, que conhece os perigos, mas muitas vezes nós ainda ousamos a querer guiar os nossos próprios passos. E quantas vezes nós somos frustrados? Quantas vezes nós somos decepcionados? Quantas marcas muitas vezes nós carregamos na nossa vida? Por quê? Porque nós temamos muitas vezes. Porque nós queremos muitas vezes conduzir os nossos próprios passos. E quando nós queremos conduzir os nossos próprios passos, nós sofremos. Nós somos frustrados e muitas vezes decepcionados. Mas nós precisamos entender uma coisa, que nós temos um guia. Aquele guia que nos conduz pelo caminho correto. Quando nós somos guiados por Ele, nós não somos decepcionados. Enfrentamos problemas, enfrentamos dificuldades, mas não enfrentamos frustrações. Porque esse Deus, que é o Espírito Santo, Ele nos conduz de forma que nós possamos viver uma vida de paz, de tranquilidade e de felicidade diante da presença de Deus.
Quais são as características de um filho de Deus? É que ele não é apenas devedor ao princípio espiritual. Estou voltando para os pontos, né? É que ele não é apenas guiado pelo Espírito Santo, mas é aquele que recebeu o Espírito de adoção. O Filho de Deus é aquele que foi adotado. Nós estávamos sem pai e sem mãe. Adoção significa isso, meus amados irmãos. É alguém que pega uma criança que está na rua, que foi abandonada, que não tem sonhos, que está muitas vezes até sem destino, e chega alguém ali, e pega essa criança, e chega dentro do cartório e resiste a essa criança, ainda que essa criança não seja filho de sangue, mas ali aquela criança agora é registrada, foi adotada e é considerada como um verdadeiro filho. E o pai trata aquela criança como se fosse filho biológico dela. Nós fomos adotados por Deus, meus amados. Um Deus que não faz acepção de pessoas. Um Deus que nos ama. E por isso Ele nos adotou. É um Deus que nos ama como Ele ama o seu próprio Filho, Jesus Cristo. E esse amor, meus amados irmãos, é explícito nessa adoção. Fomos adotados, meus amados irmãos. O Senhor nos ama como Ele ama o seu próprio Filho. Nós não somos tratados de forma diferenciada. Nós somos tratados de forma igual. Porque esse Pai é perfeito. Porque esse Pai é responsável. Porque esse Pai é amoroso. Porque esse Pai é misericordioso. E é por isso, meus amados irmãos, aqui no texto, ainda para interpretar esse texto, que nós podemos chegar diante dele e chamá-lo de Pai. Amém. O texto diz Abba, Pai. Abba é um termo aramaico, um termo que significa intimidade relacional. É alguém que tem intimidade com seu pai. E aqui ele está dizendo que agora nós temos essa possibilidade, nós temos agora essa capacidade de chamá-lo de Pai. É um termo de intimidade, de carinho. Eu costumo dizer para as pessoas que eu sou baiano. Nós da Bahia, nós chamamos os nossos pais, nosso pai, no caso, sexo masculino, de painho, né? Seria paizinho, né? Mas nós chamamos de painho, não no sentido pejorativo, não no sentido de diminuir, mas no sentido de intimidade, de amizade, de comunhão. Nós podemos chegar diante do nosso pai e chamá-lo assim, tratar com carinho, ser tratado por ele, porque nós temos acesso a ele. E é isso que Deus, que o texto aqui está dizendo em outras palavras. Hoje nós podemos chegar diante desse todo soberano, mas nós podemos, né, te chamar de Pai. E nós podemos tratá-lo como um Pai amoroso, né? Não apenas como aquele ser poderoso que está lá, que não se importa conosco, mas como um Pai. Um Pai que, apesar de ser poderoso, que apesar de ser rico, né, de ser soberano, mas aquele Pai que senta para conversar com o seu filho, né? Como muitos pais que têm muito dinheiro, têm fama, mas ele chega ali, né, e senta com o seu filho, conversa com o seu filho, faz carinho com o seu filho. É assim, meus amados irmãos, a nossa vida diante desse Pai. Nós podemos nos relacionar com Ele e chamar: Senhor, Tu és o meu Pai. Tu és o Deus e o Pai que cuida da minha vida. E outra coisa que nós podemos tirar aqui do texto, nós podemos tirar várias coisas, mas eu vou tirar a última coisa aqui, está no versículo 17.